Isso aí, pronto. Que bom. Que bom, pessoal. Acredito que todo mundo já me deu um ok. Acredito que tá todo mundo jóia. Oi, Ellen, tudo bem? Oi, Valesca, tudo? Ah, que Boa bom, que noite. bom. Boa noite, que bom que deu certo. Já estava aqui conversando um pouquinho com as meninas, né? Nós temos ali na igreja um grupo de mulheres, já falei para você a respeito delas. São as Anas, mulheres que oram. Nós sempre estamos juntas, nos unindo, né? Uhum. Por outras mulheres. E nós temos aí um dever, nós temos aí uma missão, entre aspas, salvar outras mulheres, né? E é por Sim. isso que hoje nós estamos aqui, para que a gente, esse bate-papo, a gente consiga alcançar muitas delas, né? Esclarecer as dúvidas, esclarecer, às vezes, conhecimentos os quais elas não têm. E antes Uhum. da gente começar, Ellen, nós vamos fazer uma pequena oração, amém? Para a gente Sim. começar. Sim. Bem-vindo a todos que estão entrando, a todos e todas. Feche seus olhos um minutinho. Pai, te agradecemos por este dia e pedimos ao Senhor Jesus a tua permissão para estarmos aqui. Deus, que o Senhor possa conduzir esta conversa, que o propósito dela se cumpra, alcançar outras mulheres. E nós te pedimos a tua ajuda nesta noite. Fica conosco. Pedimos a tua permissão, pedimos a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá. Cadê os meninos? Cadê as crianças? Os dois maiores já foram para caminho. O bebê ali, o marido está tentando fazer dormir ainda. Oi, Ele é o que dá gente. mais trabalho para dormir. Amém, amém. Anseio por conhecer pessoalmente as crianças. A gente fala Ai, vamos muito ter uma deles, né? Sobre oportunidade. os vídeos. É. Mas vamos lá. Então, o nosso tema de hoje, as mulheres que já entraram, nós vamos falar sobre o abuso infantil e o que este abuso, as marcas deste abuso infantil pode ocasionar na vida de outras mulheres. Eu trouxe aqui um contexto para vocês e nós estamos organizadas, eu e Ellen conversamos para nos organizar de maneira que vocês possam aproveitar o máximo desta noite, ok? Esse tema ele é muito importante. E falar sobre o abuso infantil, nós temos alguns dados estatísticos que vale a pena nós relembrarmos e nós trazermos para esse momento, para que a Ellen possa depois conversar conosco um pouco. Então, nós vamos falar a respeito quando esse dado estatístico começa a ser registrado, né? A história diz que a partir de 2018, então, os dados começam a ter prioridade, né? Eles passam a ser obrigatórios. O registro desses dados passa a ser obrigatório. E aí, registrando esses dados, hoje, nós temos, em média, 3 crianças ou adolescentes que são abusadas a cada 1 hora hoje. Nós podemos dizer, ou seja, nesse tempo que nós estaremos aqui reunidas conversando, de três crianças ou adolescentes poderão estar sendo abusadas, né? E é algo alarmante. Se você for pensar num dia, quantas crianças, quantos adolescentes podem estar sofrendo essas violações, né? Eu trouxe alguns dados aqui para que a gente possa entender mais ou menos qual a gravidade e quão comum isso é, né? Nós que estamos dentro das escolas, nós que estamos em salas de aula, nós recebemos essas crianças continuamente. E é por conta desse recebimento das crianças na escola é que nós identificamos muitos dos casos, né? Muitas vezes, esses casos que são identificados, eles partiram da escola. Foi alguém na escola que viu, a professora que observou, a professora que ficou atenta, e aí chama o conselho tutelar, e daí toma-se outras providências, né? Nós estamos vivendo hoje um momento que as crianças estão em casa, né? Então, a gente entende que essas denúncias acabam sendo menores, porque as crianças não estão tendo contato com outras pessoas que poderiam estar socorrendo elas, né? E nesses dados nós Uhum. temos aqui, em média, de 2018, 32.082 crianças e adolescentes que foram abusadas
ali na sua infância. É um número grande. Em 2018, quando esse registro passou a ser, né, obrigatório. E aí, na pesquisa a qual eu me ative, 76% dessas crianças, dessas adolescentes, são meninas, né, do sexo feminino. E 92% são adolescentes, né? Então, a gente tem um número maior de adolescentes também sendo abusadas. E, meninas, olha só, o maior número está dentro das suas casas, né? O lugar de agressão, o lugar das violações, o lugar do abuso nas residências. Nós temos um dado aqui de 9.363 crianças que foram abusadas dentro da sua casa e 11.817 adolescentes que foram abusadas dentro da sua casa, né? Aquele lugar, o lar, aquele lugar que seria o nosso lugar sagrado, nosso lugar de descanso, de proteção e de segurança, tem causado a essas crianças insegurança, né? Tem causado a essas crianças muitas dores. E os dados também nos mostram que quem era esse agressor? Ou pai ou padrasto de 3.904 crianças para 3.490 adolescentes, né? Ou o pai ou padrasto que fez, né, foi o agressor dessa criança. E nós temos um dado também, aí esse eu achei interessante, para a gente pensar, as mamães que estão aí de plantão, as mamães de adolescentes. Olha, 3.264 crianças foram abusadas por um amigo ou por um conhecido. E 5.014 adolescentes foram abusados por amigo ou por conhecido. Às vezes, os adolescentes, né, as meninas adolescentes nessa faixa dos 10, 11 anos, muitas vezes elas acham ruim porque nós temos essa proteção. Elas não compreendem ao certo o porquê, às vezes, nós resguardamos de uma certa forma uma super proteção. Né? Aqui em casa, na época que as meninas tinham essa idade, como elas nunca dormiram na casa de ninguém, nós nunca deixamos para ir passear também, nós não permitíamos, só se estivéssemos conosco, né? Essa história de fazer trabalho da escola na casa do coleguinha é algo também que a gente precisa estar muito atento, né? As mães que estão aí, os cuidadores que aí estão com essas crianças e com esses adolescentes. Nós não sabemos quem são as pessoas. Por mais que às vezes você fale, mas é fulano, eu conheço e tal, mas nós não conhecemos, nós não sabemos quem são as pessoas, não é mesmo? Então, para essa noite, para esse momento, eu convidei a doutora Ellen, né? Ellen Lima, ela trabalha comigo lá na EAP, lá na Subsecretaria de Educação, de Formação Continuada. Ela é doutora também em educação e professora, formadora. Então, nada melhor do que uma pessoa bem esclarecida nessa área para nos responder. Eu trouxe duas perguntas para nós aqui, né? Para fazer para Ellen, para que a Ellen possa nos ajudar, nos ensinar. Mulher, você que está aí hoje nos assistindo, você que ouviu todas essas estatísticas, todos esses dados que foram colocados aqui, nós estamos aqui com uma única função, de te informar, de levar o conhecimento até você. Não se sinta hoje envergonhada, não se sinta uma pessoa com menos-valia porque você um dia sofreu ou não sofreu. Talvez você nem saiba que sofreu. A ideia hoje é que você possa parar, pensar e refletir e mudar a sua história. Nós estamos aqui também para que possamos ser essa ponte, para que você mude a sua história a partir do conhecimento, a partir dessa palavra e dessas informações que nós estamos trazendo no dia de hoje para você, mulher. É importante que você compreenda esta nossa fala e o porquê nós estamos aqui. Quero ressaltar que em 2019 o combate ao abuso infantil ele foi cessado. Os programas do MEC em 2019 que falavam a respeito desse combate, principalmente nas escolas, né, infelizmente ele foi cessado, né, foi violado
porque, infelizmente, algumas pessoas não conseguem compreender a importância da escola, a importância do ensino, né? A importância da educação sexual dentro da escola. Porque é nesse espaço, quando nós, professores, estamos ali ensinando, falando, explicando, mostrando, é que muitas crianças entendem o que está acontecendo. É que muitas crianças têm a oportunidade de falar, né? Ou de demonstrar aquilo que elas estão vivendo. Mas hoje eu estava observando, né? O MEC ele retoma, a ministra Damares retomou nesse período da pandemia esse alerta para os pais, esse alerta dessas crianças que estão em casa, tá? Então, por conta da pandemia, nós voltamos a falar. O MEC retomou, né, esse assunto. O MEC começa a abrir os olhos para a importância do que havia ficado para trás, né? Então, nós temos algumas campanhas aí no ar para que você... Acabamos de sair do mês de maio, né? O mês do abuso, contra o abuso infantil. Então, hoje, nós vamos estar aqui conversando. A doutora Ellen, para quem está entrando, ela vai estar conversando conosco a respeito deste tema. Vai estar respondendo 2 perguntas. Antes da gente passar para a doutora Ellen, para ela responder, eu quero aqui fazer um pedido a você. Se você quiser assistir esse vídeo novamente, não deu tempo e quer tirar alguma dúvida, nós vamos postar esse vídeo ao final lá no canal da igreja, Quadrangular R4. Lá no YouTube também, com o mesmo título que o Instagram, Quadrangular R4. Se inscreve lá. Lá nós temos outros temas que foram discutidos. Semana passada nós falamos sobre relacionamentos saudáveis. Foi muito bom também. E outros temas que foram ditos. Esse vai ficar registrado lá. Então, vá lá no YouTube, nos ajude também, né? Se inscreva, deixe o seu joia, o seu ok, coloque nos comentários. E agora vamos deixar de conversa e vamos lá. Vamos ouvir nossa querida Ellen. Ellen, um prazer receber você, né? Nós temos aprendido muito. Esse ano a gente está ali juntas, né? Apesar de distantes, mas estamos juntas, trabalhando a todo vapor. É um prazer receber você na nossa igreja. Nossa igreja fica no Riacho Fundo 2. Estamos ali. Nosso líder, nosso pastor titular é o pastor Wellington, é o meu esposo. E nós temos tido esse trabalho de alertar as minhas Anas, as mulheres, né? As quais eu tenho tentado cuidar com muito carinho. E a primeira pergunta dessa noite, Ellen, que nós gostaríamos que você nos esclarecesse, trouxesse o seu conhecimento como se configura esse abuso? Como é que, de que forma nós podemos configurar, caracterizar, né, da qualidade, se é possível, a essa questão do abuso infantil? Fala pra gente um pouquinho, por favor. Bom, Valesca, boa noite a você, boa noite a todas que estão aqui presentes. E temos homens também, né? Isso é bem bacana, a gente Que poder ter a bom. participação de homens num debate tão importante. E parabenizo a você e ao seu esposo por trazer essa temática para dentro da igreja, que é também um lugar de proteção às famílias e às crianças, né? A gente fala muito da escola e da família, mas muitas vezes esquecem esses lugares em que a gente trabalha a nossa espiritualidade, que também é um lugar que nos marca e nos constitui, né, Valesca? Então, Isso. parabéns por essa iniciativa. É muito importante. Que bom, né, que as suas amas estão em boas mãos. Que bom. Bom, você já delineou muito bem a questão da importância da temática. Antes de responder a sua pergunta, eu queria fazer acrescentar mais um indicador aí que é muito importante. Porque, olha, aqui no Brasil a gente tem um mês todo dedicado, né, Sim, ao enfrentamento, ao desenvolvimento de campanhas para que a gente possa combater e prevenir essa ocorrência. E apesar desses números, né, tão alarmantes que você apresentou, os estudos indicam que eles representam um número muito ínfimo perto da realidade, porque são casos subnotificados, que ficam sim, presos dentro sim. das famílias e que a própria dinâmica do segredo, né, Hum, envolve toda essa configuração de uma relação abusiva, muitas vezes também impede que a pessoa rompa esse ciclo de violência e denuncie, e muitas vezes nós que estamos próximos a essas pessoas não conseguimos também perceber os indicadores, né, os sinais
que a pessoa que é vítima vem nos dando. Então, essa conversa de hoje, ela é muito importante e eu estou vendo que parece que a gente meio que retardou um pouco aqui no Brasil, acho que a pandemia e começou a se debater mais esse tema agora em junho. A gente realmente precisa se informar sobre isso para proteger as crianças e também para fortalecer aquelas pessoas que já passaram por essa situação de abuso, né, Valesca? É muito importante, Sim, justamente sim. porque o abuso ele deixa marcas, né? Que muitas vezes são indeléveis na vida da pessoa, a gente não consegue apagar, porque aí se trata de uma violência, né? Então, assim, para a gente definir abuso, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que eu estou falando de uma dinâmica interpessoal. E a configuração das dinâmicas sociais, elas estão determinadas também pela sua cultura. Então, o que nós entendemos por abuso sexual infantil pode ser entendido de uma forma diferente em uma outra sociedade ou em uma outra cultura, né? Então, a gente vai partir do nosso lugar, da nossa cultura, da nossa sociedade para falar dessa configuração de abuso. Claro é que a gente não está numa ilha, né? Sim. Uma grande parte da sociedade entende o abuso como nós, justamente porque a gente participa de movimentos mundiais de combate, de enfrentamento, então a gente dialoga numa linha muito comum com diferentes nações. Mas é Sim. bom a gente destacar, porque algumas vezes a gente pode entrar em contato com uma realidade de uma comunidade muito diferente e se perguntar por que que isso acontece, né? Pode ter a ver com a cultura desse povo. Então, a gente primeiro precisa começar a desconstruir a ideia de que o abuso sexual, seja ele contra a mulher ou contra a criança, ele se limita ao ato físico, né? Ao ato sexual, à penetração. Não Uhum. é, né? O ato sexual, a penetração, todo o ato completo, né? Porque a gente pensa muito na dimensão da penetração, mas não é o que define somente o abuso. Então, a gente pode ter situações como, por exemplo, o voyeurismo, que é quando a pessoa ela tem um prazer em visualizar a prática sexual de outro. E lembrando que prática sexual também é uma configuração muito distinta não, muito ampla, que não se limita somente ao ato sexual com penetração, né? Sim. Então, a gente pode ter o voyeurismo, a gente pode ter as práticas de pornografia, a gente pode ter somente trocas de carícias, a gente pode ter beijos, né? Então, é aquilo que envolve a sexualidade de uma forma ampla, complexa e que não se limita ao abuso. E aí, por que que se configura numa situação de violência? Porque eu estou falando, eu impetro ao sujeito uma situação a qual ele não consentiu, né? Uhum. Não há o consentimento da criança e mesmo do adolescente, porque aí é outro mito que a gente acredita muito. E eu vi outro dia, inclusive nas redes sociais, a denúncia de um senhor abusando de uma menina de 9 anos. E eles filmaram ou fotografaram, e o comentário da pessoa foi: Poxa, mas ela tem 9 anos, ela já tinha condição de gritar. Para gritar, ela não quis. Então perceba como a gente ainda culpabiliza a vítima do abuso, né? E essa não é uma relação em que muitas vezes a pessoa tem plena consciência do que está acontecendo. Ou talvez que essa pessoa pode estar também numa situação de ameaça, né? É muito comum os abusadores infringirem ameaças ao sujeito, à vida do sujeito, à vida das pessoas que ele ama, no sentido de que, olha, se você contar, eu mato você, eu mato sua mãe, né? E aí a pessoa, ela se permite, porque para ela é Uhum. muito mais fácil suportar esse abuso do que romper com um ciclo de violência e de repente perder aquela pessoa tão querida, né? E há Sim. também os casos, por exemplo, de que muitas vezes essas crianças sinalizam, algumas chegam até a verbalizar e a gente acredita que a fala da criança, do adolescente é fantasiosa, a gente não acredita, né? Aham. Então a gente tem que levar em consideração todos esses elementos, porque a violência sexual ela é algo não consentida, consentida conscientemente, né? E consentida no rigor da palavra mesmo das relações interpessoais. Para nós estarmos aqui hoje conversando, você conversou comigo e eu consenti conversar com você. Eu consenti que essa conversa fosse pública, eu consenti que essa conversa depois ficasse no repositório lá do seu canal. Isso é consentir, eu conscientemente te autorizar
a fazer algo comigo numa relação de abuso, isso não é. Ainda, quando se trata de uma situação de violência, há muita questão do poder. Então, e lembrando que poder não necessariamente é você estar hierarquicamente numa posição social superior ao outro, né? De alguma forma, você tem poder sobre a vida da pessoa. Você pode provocar algo sobre a vida da pessoa, né? Nessa relação, você está em uma situação de benefício, que te coloca um passo à frente dessa pessoa e que por isso muitas vezes ela consinta, né? Você conhece muito a obra de Paulo Freire, e Paulo Freire ele fala muito dessa relação opressor e oprimido, né? Sim. E muitas vezes nessa situação de violência, o oprimido ele se permite ser oprimido, mas não é uma permissão consciente, não é uma permissão clara, objetiva, é porque nós estamos numa condição de opressão tal que eu não consigo muitas vezes violar esse ciclo de violência que é impetrada contra o sujeito. Então, eu acredito que esses elementos que eu apontei, eles são muito importantes para a gente poder começar a pensar naquilo que se configura o abuso sexual. Sim, sim. Pode falar, pode continuar. Estamos adorando te Ai, ouvir. aí eu queria falar um pouquinho também sobre essa dinâmica, né, que muitas vezes se estabelece, porque você traz aí um dado muito importante de que a maioria das pessoas são pessoas conhecidas, né? E esse é um dado que muitas vezes a gente acaba por negligenciar, por não acreditar, isso acontece na casa do outro, não